Olá, olá! Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta nossa live que já está se tornando, que já se tornou, na verdade, um hábito. Nós fazemos essa live toda terça-feira às 20 horas e eu venho aqui para entregar reflexões e dicas práticas de gestão do tempo e alta performance. E o tema de hoje é: você sabe conversar? Você sabe conversar com você e com o outro? Você sabe que a sua mente trabalha no piloto automático para entregar muitas vezes as suas falas? Que você não comanda a sua mente para perceber o mundo à sua volta e formular ideias e formular frases que chegam para o outro? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre as 3 percepções do mundo que o indivíduo tem e como ele pode articular com isso. Para quê? Para que você tenha uma melhor conexão com você, para que você tenha uma melhor conexão com o outro, para que o seu diálogo seja realmente um diálogo construtivo, para que você tenha um dia melhor todo dia. Então vamos lá. Sandra, como eu faço para compreender como eu percebo o mundo? Preste atenção em você e preste atenção principalmente em como você descreve coisas simples. Por exemplo, vou pegar aqui um copo d'água. Eu olho o copo d'água e eu digo o seguinte: olha, esse copo ele é de vidro. E eu o comprei há uns 15 dias. E eu comprei porque ele tem um vidro tão translúcido, que eu entendi que se eu colocasse uma água nele, eu beberia água e a água ficaria até mais saborosa. Então agora, toda vez que eu quero beber água, eu pego esse copo. Porque eu gosto de beber água. E beber água num copo de vidro, faz um bem danado para mim. Veja que toda a descrição que eu fiz do copo, de uma forma ou de outra, tinha a palavra eu, a palavra minha, as palavras que estavam ligadas à minha pessoa. Então, primeiro conceito que eu quero trazer aqui: a percepção do mundo através do ponto de vista do eu. Como professora de língua portuguesa, durante mais de 3 décadas, eu ensinei muita redação. E toda vez que eu estava no gênero, no tipo de texto, melhor dizendo, narrativo, eu propunha que os adolescentes, os jovens, enfim, quem estava ali como aluno para escrever uma redação, que ele escolhesse que ponto de vista ele queria ter para contar a sua história. Você quer contar a sua história a partir de um ponto de vista de alguém de fora? E esse alguém de fora conhece os pensamentos e todas as características de todos os personagens? Ou você quer contar a sua história do ponto de vista de um personagem em especial? E daí, este personagem vai olhar todas as cenas a partir dele. Esse é o ponto de vista do eu, o ponto de vista da primeira pessoa, se nós estivermos falando em redação, em narrativa. E esse ponto de vista, ele é muito forte. Então, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, é muito comum que a gente, que nós, nos coloquemos toda vez que vamos observar uma cena, descrever um objeto ou um fato, nós descrevemos a partir do ponto de vista do eu. E o que é positivo? Por que o ponto de vista do eu é positivo? Porque quando eu olho a partir do meu ponto de vista, eu me entusiasmo. Eu fico envolvida, eu fico toda inflamada,
Por quê? Porque eu sei que aquilo me toca, porque eu sei que aquilo é meu. Então, o ponto de vista do eu, ele é muito valoroso nesse sentido. No entanto, quando eu fico só no ponto de vista do eu também me torno muito radical, eu me torno uma pessoa que fica parecendo ou sendo mesmo alguém que sustenta a sua ideia, sustenta o seu pensamento, sustenta a sua forma de descrever ou a maneira com que ela vê a todo e qualquer custo e com muita força. As pessoas que preponderam o ponto de vista do eu, elas são inflamadas, elas são dinâmicas, às vezes até impulsivas. Mas não percebemos o mundo, não precisamos perceber o mundo só pelo ponto de vista do eu. Nós também podemos perceber por outro ponto de vista. Vamos ver se vocês conseguem sentir. Eu sou uma outra, estou usando o meu segundo eu e vou descrever o copo. Nossa, que copo de vidro interessante. Nossa, que bonito, que vidro translúcido. Deixa eu sentir. A água muito gostosa. Caramba, a minha irmã, ela tem muita dificuldade para beber água. Nossa, se a minha irmã tivesse um copo desse, eu tenho certeza que ela se sentiria mais motivada a beber água. Ah, eu vou comprar um copo desse para ela. Não, melhor. Eu vou entregar esse meu copo para ela. Ponto de vista do nós. Algumas pessoas, por algum motivo, pelas suas próprias características comportamentais, pelo seu próprio mecanismo neural ou pelo meio em que ela viveu, ela vai desenvolvendo uma preponderância para o ponto de vista do nós. Aspecto positivo, é uma pessoa mais empática, é uma pessoa que interage melhor com o outro, é uma pessoa que, ao ouvir o outro, consegue realmente perceber o que o outro diz. Mas, se ela dá uma relevância muito grande e o tempo todo para o ponto de vista do nós, ela pode se anular. Ela pode, em algum momento, se perder e olhar para ela e dizer: que exatamente eu quero? Por que eu quero isso? Ela vai se desencontrando. Mas, eu disse que são 3 pontos de vista de percepção do mundo, dos fatos, de tudo ao seu entorno. E só retomando, por que nós estamos falando de percepção de mundo? Porque nesta live nós queremos refinar reflexões sobre a melhor conversa. A melhor conversa comigo e a melhor conversa com o outro. Então agora eu vou usar o meu terceiro eu. Eu olho o copo, pego o copo e digo o seguinte: nossa, muito bonito o copo de vidro, vidro translúcido. Serve, inclusive o formato dele é muito interessante para anatomia de uma mão de um adulto e de uma mão de uma criança. É interessante. O que eu fiz agora? Agora eu fui sistêmica, eu fui objetiva, eu usei o ponto de vista neutro. Eu estou aqui e eu simplesmente descrevo o copo pelo copo. Este ponto de vista é muito interessante para que você possa acionar estratégias, para que você possa se distanciar do objeto e do fato e poder analisar o entorno. Então, pessoas que percebem o mundo, o fato, as coisas a partir de um posicionamento distante, de um olhar sistêmico, são pessoas mais estrategistas, são pessoas que conseguem articular negociações com mais facilidade, com mais agilidade. No entanto, essas pessoas,
desenvolvem uma praticidade tão grande, se elas dão relevância para isso, que elas têm dificuldade de saber o que é melhor para ela enquanto indivíduo e o que é melhor para o outro enquanto indivíduo. E, Sandra, em gestão do tempo e alta performance, você fala muito dos 5 pilares. Se você fosse fazer um paralelo, para que serve eu compreender como o ser humano percebe o mundo para a gestão do tempo e alta performance? Se você não tem desenvolvida a sua percepção do mundo a partir do ponto de vista do eu, provavelmente o seu pilar do eu vem sendo prejudicado. Você não encontra hora para você fazer sua mão, para cortar seu cabelo, para ir para aquela massagem. Você não prioriza aquela caminhadinha de 15 minutos no quarteirão da tua casa. É isso? É isso mesmo. Se você não sabe usar o ponto de vista do eu de maneira adequada, você se prejudica. Se você não sabe usar o ponto de vista do nós, muito provavelmente o seu pilar da família e o seu pilar do social, eles são comprometidos. O do trabalho também, mas principalmente o da família e do social. Por quê? Porque você tem dificuldade de transitar na percepção do mundo com empatia. E se você não desenvolve com clareza o seu pilar, a sua percepção do mundo neutra, você terá muita dificuldade no pilar do trabalho. Porque no trabalho nós precisamos ser sim mais estratégicos, nós precisamos sim ser sistêmicos para atender aos propósitos práticos do mundo corporativo. Ou não necessariamente do mundo corporativo, mas da execução das ações de um trabalho que envolve uma questão social. Então vejam, quando eu entendo que o meu cérebro, sem a minha interferência, ele me coloca no piloto automático para perceber e descrever o mundo, se eu não tenho clareza disso, eu posso ter dificuldades na minha conversa interna e na minha conversa com o outro. Ora, eu sou muito impulsivo, defendo demais minhas ideias. Ora, eu entrego demais para o outro, eu me coloco muito no ponto de vista do outro, eu acolho demais o que o outro fala e não consigo sustentar a minha ideia. Ou eu me distancio tanto que eu perco a afetividade, eu perco a visão mais humanitária da minha relação com o outro. Agora vem o pulo do gato e o que é muito interessante e o que vai realmente trazer a grandeza aqui para a nossa live, ou a diferença que essa live vai fazer na tua vida. Sandra, então qual é a melhor percepção de mundo? Desculpa, precisava de uma aguinha. A melhor percepção de mundo é aquela que você tem consciência na hora do uso. Porque o teu cérebro, em virtude de tudo que você já viveu, do seu ambiente, da sua formação genética, ele te entrega uma preponderância. Mas você pode transitar pelos três pontos de vista. E esse trânsito, ele só pode acontecer se você tem clareza de como, se você se conhece e tem clareza do ponto de vista que é preponderante em você. Mas você pode navegar pelos três. Então, Sandra, como que eu faço para poder ter essa clareza? Passe a partir de hoje a observar como você descreve, principalmente os objetos à sua volta. E quando você estiver contando algo para alguém, preste atenção em como você conta esse algo.
Você, inclusive, pode fazer o exercício depois que terminarmos aqui a nossa live. Digamos que você vai conviver com alguém aí, você diga, olha, deixa eu te contar de forma bem resumida o que eu ouvi hoje lá na live da Sandra. E aí você vai retomando a live e vai percebendo como você fala sobre a live. E aí você vai tendo consciência de como você percebe o mundo. Por que é importante você saber primeiro como você percebe e como você entrega para o outro essa sua percepção do mundo, dos fatos, das coisas? Porque é isso que você entrega para o outro. É isso que a pessoa vai receber. E às vezes você está tão no piloto automático que você vai entregando, você vai sentindo que as pessoas estão ou incomodadas ou ficam felizes demais quando você se coloca, mas você fica incomodado porque ainda não está do jeito que você gostaria que estivesse. Saber que você pode perceber de 3 formas o mundo, que você tem uma preponderância que independe de você, já está formatada no seu cérebro, mas que você pode manipulá-la, que você pode comandá-la a seu favor e a favor do outro, vai fazer toda a diferença no processo comunicativo. E por que falar de conversa? E por que falar de comunicação em alta performance e gestão do tempo? Porque o tempo todo eu estou falando de conversa entre os pares, conversa entre os amores, conversa interna. Se você não sabe de como você está percebendo algo naquele determinado momento, muito provavelmente essa conversa vai ser comprometida. E daí, as suas ações reverberam a partir da sua fala. É mente, fala e ação. Se eu tenho clareza do que se passa aqui, de como eu verbalizo o que se passa aqui e de como eu executo aquilo que eu falo, a conversa interna e a externa ficam cada vez melhor. Então, é isso, pessoal. Desejo de verdade que todos vocês, meus queridos, vocês possam praticar a percepção da sua percepção de mundo para que o seu diálogo interno e o diálogo com o outro seja cada vez mais performado. Que os seus 5 pilares sejam devidamente contemplados todo dia. Estou muito feliz de estar aqui. Estar aqui nessas lives para mim é muito importante. Como vocês sabem, essa live foi gravada porque eu estou em férias e eu não sabia se haveria conexão onde eu estarei, né? Estou neste exato momento que vocês estão vendo esta live. Então, por isso eu preferi gravar, mas a semana que vem eu estarei realmente presencial com vocês e eu trarei aqui o Rafael, que é meu mentorado, que foi meu aluno no GenTap e que é meu mentorado personalizado e que ele virá aqui para conversar comigo e trazer os insights dele de como ele vivencia o GenTap, de como ele vivencia a gestão do tempo e a alta performance hoje. Eu espero realmente que a conversa que eu e o Rafael teremos aqui para que vocês, vamos conversar para vocês, realmente possa trazer muito valor. Então, muito obrigada, fico muito feliz de poder entregar o meu melhor para vocês e lindas conversas, maravilhosas conversas internas que vocês possam transitar pelos 3 pontos de vista com consciência, para que vocês sejam felizes todo dia. Namastê. Obrigada.